Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou falar um pouco aqui sobre a estratégia político-eleitoral do Bolsonaro, assim como eu entendo, pelas conversas que eu ouço e pela leitura de jornais, revistas e da mídia eletrônica. Então vamos aí. Se nós olharmos, lá em 2018, Bolsonaro fez uma campanha, era ele para ser presidente do Brasil, mas ninguém, ele para ser presidente. Claro que ele devia apoiar alguém apoiar ele, mas não era uma campanha definitivamente baseada e dando ênfase aos deputados e senadores e governadores. Não foi isso. Então ele estava entrando no governo. E Bolsonaro foi eleito, fez seu primeiro mandato, e agora chega a eleição de 2022. E aí realmente eu entendo que existe uma estratégia definitiva e para mim muito promissora, que no primeiro turno ele entrou confiante que ia ganhar no primeiro turno. Eu também achava que ele ganharia no primeiro turno, e aliás até com uma certa folga, tá certo? Mas, e com isso, com essa confiança, ele fez essa estratégia devido à experiência dele. Ele tem uma experiência de 28 anos na Câmara de Televisão, mas é diferente da experiência que ele teve agora, nesses 4 anos, quase 4 anos. Porque ele vai contar com o Congresso, com a Câmara, para passar os projetos dele. E ele percebeu que era sine qua non a eleição de deputados e senadores para que ele dominasse, tivesse uma base que ele pudesse passar seus projetos, suas propostas de governo, tá certo? E serem aprovadas. Muito bem. Então, o que aconteceu? Bolsonaro elegeu uma quantidade de senadores que torna a base dele a maior base no Senado. Ou seja, ele domina de uma certa maneira o Senado. A mesma coisa acontece na Câmara. Então surtiu efeito dessa maneira. Contudo, é interessante, não é? Ele vota, ele indica o voto, ele apoia o sujeito, ele apoia o senador, o deputado, o governador, e essas pessoas são eleitas com facilidade, e ele não foi eleito, ele perdeu para o Lula. Uma diferença até estrondosa do meu ponto de vista, porque eu achava que era o contrário. Muito bem, mas funcionou a estratégia de certo ponto, que ele agora vai entrar no segundo turno, né? Vai entrar nessa eleição do segundo turno e aplicar a estratégia final. Qual é a estratégia final? Todo aquele deputado federal, todo aquele senador, todo aquele governador que ele apoiou, que ele indicou, essas pessoas estarão com ele, batalhando agora até o dia 30 de outubro para reverter votos, colocar mais votos, etc. Ele tem a maioria dos governadores. Os governadores dominam lá os municípios, uma base fantástica de votos. Ele domina a Câmara de Deputados Federais, né? E a Câmara dos Senadores. E essas pessoas todas trabalhando, porque tem o seguinte: esse pessoal que foi indicado por ele, que foi apoiado por ele, eleitos, se tiver um presidente que não seja Bolsonaro, vai ter uma dificuldade tremenda. Não vai ter todo o benefício que ele teria se tiver um presidente como o Bolsonaro. Então, obviamente, esse pessoal vai trabalhar intensamente, com muita força, com muita boa vontade, para eleger o Bolsonaro. Eu acho que daí eu dizer que essa estratégia foi muito inteligente, tá certo? Bom, vamos ver aqui algumas coisas também para a gente ver o que está acontecendo. As desconfianças sobre as pesquisas. As desconfianças sobre as pesquisas não vêm agora, vocês sabem disso. Eu vou lembrar uns poucos do Aécio Neves. O Aécio Neves estava ganhando as pesquisas, daí teve um apagão, e quando o apagão voltou, a Dilma aparece na frente do Aécio. Embora tinha uma certa razão, porque os votos do Nordeste estavam sendo contados naquela hora, estava começando a ser contado, e o Aécio estava uma ligeira frente.
Tudo bem, mas o senhor Aécio, o PSDB queria entrar na justiça, etc. Tal, ou não sei se entraram até, para avaliar as urnas. Muito bem. E aí quando você fala sobre as urnas agora, com o pessoal do TSE, principalmente o senhor Alexandre de Moraes e o Luiz Barroso, e o Fachin também, eles defendem as urnas de uma maneira tal que dá para desconfiar. Porque se elas são verdadeiras, se elas fazem isso, por que não deixar mais transparente ainda? Se alguém desconfia de mim, eu sei que eu não mereço isso, eu me coloco à disposição da pessoa para descobrir onde é que está a falta de confiança dela. Se ao contrário, se eu realmente tivesse feito alguma coisa, eu não me colocaria à disposição. É o que está acontecendo com o TSE. Eles sabem que fizeram alguma coisa de mal, porque não querem que elas sejam totalmente transparentes. Tá certo? E há um ligeiro sintoma. Qual é o ligeiro sintoma? Bolsonaro, né, perdeu aí de uma maneira brutal. Você vê Minas Gerais. Minas Gerais, ele indicou, ele botou o dedo, fez uma indicação ou apoiou o deputado federal, o Nicolas, que é um garoto de 26 anos. Esse cara teve 1,5 milhão de votos, o deputado mais votado do Brasil. Apoiou o senador, que eu não me lembro mais, não lembro o nome dele aqui agora. O senador ganhou. E, em verdade, ele é amigo do Zema. Não foi nada contra o Zema. E o Zema ganhou com facilidade no primeiro turno. E o Bolsonaro não ganha. Não é meio difícil você acreditar nisso? Olha, o cara sai para votar, vota no candidato que o Bolsonaro indicou, que é o Nicolas, vota no senador, que é o Neicito, alguma coisa assim, vota no Zema, mas não vota no Bolsonaro. A mesma coisa acontece em São Paulo. São Paulo, nas últimas semanas, o candidato a senador dá um voo. Foi a Lua, ou Marte, quem sabe. Ganhou como senador mais votado do Brasil. O Tarcísio Freitas também foi quase que vai à Lua, que saiu do terceiro e foi para o primeiro. Entrou como primeiro, como candidato a governador. E o Bolsonaro não teve voo nenhum, ficou ali na base, ganhou, mas ganhou mais ou menos. Não foi com a grande diferença que parecia que deveria ganhar. Olha, meu amigo, se essas urnas são faladas desde muito tempo atrás até agora, tem alguma coisa aí. É preciso pressão total agora. E não vamos admitir que nós vamos perder para as urnas. Tá certo? Agora vamos ver. O Lula não apresenta plano de governo. Por quê? Como é que uma pessoa quer ser presidente do Brasil e não tem plano nenhum de governo? Não apresenta plano nenhum. Não sabe quem vai ser o ministro da fazenda dele. Não sabe nada a respeito dele. E você vai dar um voto nesse cara na escura? Ele mesmo disse que os projetos de governo não valiam nada porque eles foram eleitos com um projeto, depois rasgaram aquele projeto e fizeram o que eles tinham que fazer. Você não respeitou, traiu os eleitores dele. Porque muita gente deve ter votado pelo projeto em si e não por ele. Tá certo? E ele rasga o projeto de governo e aplica, age de outra maneira. Agora, ele está pedindo um voto em branco. Voto em mim e pode deixar que eu vou fazer. Será que é possível isso? Com um cara que já comprovou que é mau caráter, que é ladrão, que é mau administrador, que é burro, que é ignorante, que é analfabeto. Se fosse uma pessoa de um nível altíssimo, que tivesse comprovado uma boa administração em qualquer lugar, como prefeito, como governador, como presidente, tudo bem. Mas não, esse cara não provou nada, provou simplesmente que ele é um ladrão incompetente. E outra coisa, né, é por isso que esse pessoal vai ter que trabalhar para cá. Ele já começa com as ameaças. Ele já ameaçou agora, por exemplo, o nosso amigo, como é? O Zema.
Ele diz que o Zema terá remorso de não ter apoiado ele. Isso é uma ameaça, meu amigo. E ele já dizia antes, ele já ameaçava o Moro, ameaçava o Dallagnol, né? Dizia que aquele pessoal ia pagar para ele. Se ele entrar aí, nesse governo que eu acho que ele não vai entrar, ele vai cumprir primeiro uma lista de ameaças que ele já fez. Qualidade de candidato. Se você reparar a qualidade de candidato, dá para a gente comparar? Não dá. Olha, Bolsonaro é inteligente, Bolsonaro é trabalhador, Bolsonaro apresentou resultados, Bolsonaro tem projetos, é honesto. E Lula? Eu desafio a você a apresentar uma qualidade do Lula que seja válida. Uma qualidade, uma só, que leve em consideração para ele ser presidente do Brasil. Que ele apresente uma só qualidade desse bandido. Esse bandido não tem qualidade nenhuma. Bolsonaro, nesse aspecto aqui, qualidade de candidato, Bolsonaro ganha por WO, porque ele não tem nada a apresentar. Bom, meus amigos, agora aqui chega a ser o seguinte: a dificuldade de aceitar um resultado negativo e a passagem do poder. Eu fico olhando o seguinte: nós temos uma desconfiança total das urnas e todas as eleições têm problema com as urnas. E lutamos desesperadamente, as Forças Armadas, o presidente, e as urnas não mudaram a situação. E continuam, né, dando razão às nossas desconfianças. Agora imagina só, o Bolsonaro, com as qualidades dele, 1000 vezes melhor do que o Lula. O trabalho dele como presidente, 1000 vezes melhor do que o Lula. Comprovado. Né? E se Bolsonaro aparecer, se aparecer um resultado negativo agora nessa hora, como é que eu posso entregar um poder? Primeiro é o seguinte, não é eu, qualquer pessoa da sociedade, entregar o poder a um bandido, a um ladrão, irresponsável, cachaceiro. Cara, cachaceiro, irresponsável, ladrão, traidor. Não tem uma só qualidade para ser presidente. Dá para você entregar o seu país para ser dirigido novamente por esse cara que já destruiu o país e quer destruir mais ainda? Pensa um pouco, meu amigo. Como é que comprovadamente um destruidor da nação você vai votar no cara para ser novamente o mesmo destruidor de sempre? O mesmo ladrão? A continuação do ladrão no poder? Não, não deve ser. Eu acho que não tem sentido isso. E aí dá um resultado negativo e assim, porra, vamos entregar, já que deu resultado, um resultado roubado, por uma pessoa incompetente, inferior ao candidato que deveria tomar conta, que deve tomar conta do país, e você entregar o governo para isso? Não dá. E um candidato que é apoiado pelo povo, é apoiado pelas Forças Armadas, que é o chefe das Forças Armadas, o executivo. Portanto, é uma pessoa extremamente forte. Eu acho, para mim, que é uma responsabilidade das Forças Armadas, sobretudo, e do próprio Bolsonaro, que essa eleição seja decidida sem uma garantia total de que os votos contados serão aqueles que foram dados. Tá certo? Conclusão, meu amigo. Pode haver uma confusão aí agora. Pode haver até um plebiscito. Deixaremos o governo na mão do presidente incumbente ou do ladrão que ganhou roubando? E o plebiscito, obviamente, dará a sua opinião e dará o seu resultado. Ok? Um abraço. Um abraço. Tchau.